Este é o primeiro vídeo do ano 2023, do ano 5783. Bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. E isso foi colocado no Monte Sinai e fragmentado na nossa glândula pineal. Bem-vindo ao nosso projeto Revelando o Oculto. Olá, Shalom. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. E hoje eu quero trazer algo muito simples e muito fácil. Irei hoje complementar praticamente tudo que já falamos aqui. Hoje irei completar todas as aulas que eu já trouxe aqui. E referente à aula passada, falamos sobre Gilgamesh e sobre a teoria que ele pode estar vivo hoje e que ressuscitaram Gilgamesh. Bom, através do que trazemos isso para a nossa consciência, para este presente momento que estamos vivendo. Tudo que está ocorrendo no mundo hoje, agora, e tudo que está acontecendo no mundo neste exato momento, tudo traz as condições de que o mal está prevalecendo sobre a terra. E muito provavelmente isso ainda se tornará um problema muito sério para as nações. Bom, sem conhecimento, a vida ela poderá ser uma tragédia perigosa. Uma vida inteira sem conhecimento, ela se torna uma tragédia por ignorância. Pois somente através do conhecimento se aproxima da verdade. A falta de conhecimento é uma mentira, uma tolice. A obrigação de cada judeu, de cada Yehudim, ela é ordenada pela própria Torá do Santo Kadosh Baruch Hu. Ela é ordenada a sermos luz e trazermos esta luz para as nações. Esta é a nossa obrigação e o nosso objetivo. Às vezes você vê alguma aula, poxa, o cara está falando de Gilgamesh, um ser que existiu na mitologia. Bom, mas temos na atualidade hoje pessoas que acharam as suas tumbas, e existem documentos que proíbem você de ter acesso a essa tumba. E existem documentos que está pedindo acesso para o ressuscitamento de Gilgamesh. Não é teoria da conspiração. É de fato está acontecendo. Agora, não relacionarmos estes fatos com o que está acontecendo hoje, nesses dias, é tolice, é falta de conhecimento, é falta de da'at. Simples. Este é um mandamento para todo judeu. Buscarmos estes conhecimentos, pois fomos legitimados a esta diferenciação que é muito explícita de cada palavra. Então,
poderemos diferenciar dois tipos de pessoas que vêm para a Torá. Um deles é os gentios, os estrangeiros, e outros são os judeus. A diferença entre os estrangeiros é que nós aceitamos a Sagrada Torá e a ela fomos designados a obedecer às leis. E foram dadas as leis para que pudéssemos obedecer. Existem regras. Mas mesmo assim, aqui, não há nenhum tipo de discriminação. Estou cansado de ver pessoas que não têm conhecimento algum falando um monte de coisas, discriminando o povo de Israel, sem saber realmente o que está acontecendo. Vocês não fazem ideia o quanto o povo de Israel está sendo massacrado. Vocês não fazem a mínima ideia. A discriminação é exatamente o contrário do conhecimento. É incrível que eu vejo algumas pessoas falando sobre conhecimento, sabedoria, e ao mesmo tempo estão discriminando o povo de Israel. Muitos judeus. Muitos por aí estão aderindo nomes de alguns perversos, aderindo essas pessoas a Israel. Bom, seria a mesma coisa de eu pegar o nome de um líder religioso e ao mesmo tempo eu englobar toda liderança, toda religião por causa daquela pessoa. Tem muitas pessoas fazendo isso aí, hein? E eu vi isso muito em grupo, discriminando o povo de Israel por causa de alguns que andaram falando alguma coisa. Temos que também ver a interpretação do hebraico, porque tem muitas pessoas que se dizem ser conhecedores, acaba pegando uma fala em hebraico, distorcendo tudo que a pessoa falou e sai falando asneira por aí. Bom, isso chama-se tolice, ou seja, falta de da'at, falta de conhecimento. Bom, todo judeu foi escolhido com um propósito, e esse propósito foi receber a Torá. A Torá desceu no Har Sinai e foi entregue ao povo de Israel. O povo de Israel é legitimado. Foram eles que receberam a Torá do Santo Kadosh Baruch Hu. Isto não pode ser negado. Por mais que você se esforce para impor sua visão sobre esta realidade, o povo de Israel é a única nação que Hashem tem aliança. E ponto final. Não existe outra nação, outro povo que Hashem tem aliança. Hashem apenas fez aliança com o povo Yehudim. E ponto. Os estrangeiros não têm nenhuma aliança com Hashem. Ponto final. Mas por que você se esforça para impor sua visão sobre esta realidade? Existe um grupo de religiosos por aí que quer colocar sua realidade, que eles são beneficiários desta herança de Hashem com o povo, que é a aliança. Não. Os estrangeiros não têm aliança com Hashem, e Hashem não tem aliança com eles. E ponto final. Apenas se você encontrar a aliança na Torá, deixa aqui nos comentários. Aonde Hashem tem aliança com os estrangeiros?
Deixa aqui. Estou falando na Torá. Não tem. Ponto. Você será obrigado a conhecer a Torá para refutar. E para refutar uma mentira, você tem que ter conhecimento da Torá. E isso vai trazer uma iluminação, vai iluminar a todos que não conhecem a Torá. É como negar comida a uma pessoa faminta. Isto é retrair o conhecimento. Isso é guardar para si o conhecimento. Bom, eu não estou de acordo com isso. É por isso que estou aqui neste canal. Não sou remunerado. Estou aqui mostrando para você sobre o conhecimento da Torá. E se você preferir, também poderia ser explicado do ponto de vista, para falar em termos muito atuais. É algo que eu não quero entrar, eu não quero falar sobre esse assunto. Muitos já fazem ideia de várias aulas que eu trouxe aqui, de qual é o meu conceito para esta saúde atual. Cada judeu é diferente. E todos são diferentes dos gentios. Pois cada judeu tem duas Torot. A Torá oral e a Torá escrita. E as duas atuam em elevados níveis de compreensão. Por aí já começa. É por isso que eu estou falando, cuidado com o que você propaga nas redes sociais. Se você propaga o ódio contra o povo de Israel, cuidado. Muito cuidado. Preste bem atenção no que é falado. Veja, as palavras em hebraico, elas contêm inúmeras formas de compreensão. Simples assim. Até mesmo para aqueles que nascem dentro de Israel, há uma dificuldade também para a interpretação das palavras. Pense nisso. Agora, imagine para as pessoas que estão nas outras nações. Uma palavrinha se torna algo muito grande e às vezes até mortal. Preste bem atenção. Cuidado com o que você propaga na internet. Muito cuidado. As duas Torá, elas atuam em níveis e graus de compreensão elevados. Não tem como aqui você dizer que aquela palavra tem apenas aquele significado. Aquela palavra significa milhares de significados. Você não pode contestar aquele texto, sendo que você não tem conhecimento destes níveis de compreensão. Aos gentios foi aplicado a eles um conhecimento reverso, ao contrário. A eles foi dado um conhecimento privado, monitorado e muito fechado. Eles são exclusos do conhecimento milenar. A eles não foi dado esse conhecimento milenar, porque a eles as suas mentes foram cauterizadas. Simples assim. Era como se o cérebro estivesse dentro de uma gaiola
e que não houvesse possibilidade alguma de interpretação para esses códigos, para essas letras, para essas palavras da Torá. Simples assim. Como sempre eu reitero isso. Mesmo correndo o risco de ser interpretado de forma trivial. Repito, eu trago aqui vários conceitos que têm milhares de contextos explicativos. E muitos deles são extremamente longos, que poderiam ser até relevantes para o assunto, para este vídeo, para essa aula. Mas este mesmo vídeo se tornaria até mesmo incompreensível. Até mesmo para muitos estudiosos. Então, eu aqui restringo várias interpretações e conceitos que são muito relevantes para esta mesma compreensão. Existe sempre uma tendência para minimizar tudo e acreditar que a única ilustração ou explicação seja a resposta completa. Ou seja, a pessoa, para minimizar aquele texto que ela não consegue interpretar, não consegue entender, porque a ela falta o da'at, a sabedoria, o conhecimento. Então, ela faz uma ilustração do que ela acredita e do que ela acha. Aí adentramos ao achismo, e do achismo o ego. Eu preciso de dizer que aquela palavra significa isto, ilustrando um significado atípico daquela palavra, para dar garantias do que eu estou falando. Simples assim. Para que seja trazido a resposta completa. É por causa deste mau hábito fútil que se consolidam com todas estas distorções em todas as literaturas hebraicas. Foi assim que houve estas interpretações e estas milhares de doutrinas, de religiões. Eles são responsáveis por tudo que está acontecendo na humanidade hoje. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. A ignorância, a inépcia e a incompetência de todos que estão fora da Torá não podem imaginar a abrangência de significados sobre esta realidade e do que foi a Torá oral e todas as suas compilações. E muitos deles se perdem no tempo. E essas compilações, esses segredos ocultos destas Torot, estão muito bem guardadas, secretamente, em bibliotecas secretas. Como que eu posso ser tão ignorante em anexar uma palavra e dizer que aquela palavra é realmente a verdade, sendo então a minha verdade na minha realidade? Mas, no entanto, as duas Torot têm níveis de compreensão elevados. E não é um significado, são milhares de significados para uma palavra. Bom, por aqui já caracteriza que nem sempre uma palavra quer dizer aquela palavra. Aquela palavra tem milhares de significados. Uma delas, que está sendo muito falada hoje, é a palavra goim,
Existe aqueles maldosos que não têm conhecimento sobre a palavra Goim. A palavra Goim tem o significado de estrangeiro e dentre outras explicações. Mas ela não significa um povo maldito, um povo mau. Eu vi um vídeo recentemente num grupo que é antissemita e lá eles colocaram que o povo judeu está amaldiçoando os Goim. Bom, o vídeo não tem nada a ver com o que a pessoa falou, mas ela está reproduzindo uma mentira. E isto se alastra pelo mundo. Infelizmente. Bom, a guerra de narrativas, a guerra híbrida já começou. Você que ainda não acordou, mas ela já começou. E essa guerra é de um inimigo que você não vê. Esta é a pior guerra. Você está na trincheira, mas o inimigo não é visível. Esta é uma das piores guerras que está acontecendo na humanidade. Agora, quando mencionamos a Kabbalah, isso traz para a nossa existência esta realidade oculta. Essas palavras que estão ocultas, elas são reveladas. Existe uma companhia angelical em várias dimensões celestiais. E existem milhares de conceitos sobre este grupo, este grupo de hierarquias angelicais que estão em camadas dimensionais. São seres celestiais que viveram nessa terra. Gilgamesh faz parte desses seres. É descendente desses seres. Vários outros que estão registrados dentro da Torá. Somente através da Kabbalah isso é trazido para a nossa existência. Isto é trazido à nossa realidade pela interpretação dos textos. E de certa forma, eles ainda atuam aqui. Isto também é revelado na Kabbalah, através do DNA humano. Falando em saúde, muitos já sabem sobre o DNA humano que foi mudado. Engraçado que na linha do tempo, se você marcar a linha do tempo, você vai ver desde o ressuscitamento de Gilgamesh. Nessa mesma linha de tempo, adentramos num conceito sobre saúde e a mudança do DNA destas pessoas. Talvez pareça ser apenas coincidência, mas nós, judeus, não acreditamos em coincidência. E somente através da Kabbalah esses segredos são revelados. Exatamente. Bom, e se você não tem esse tipo de conhecimento, você não vai entender absolutamente nada. E esses segredos estão bem guardados. Bom, falar sobre esses assuntos é difícil, pois há uma grande maioria dessas pessoas que não compreende absolutamente nada. Isso faz com que os assuntos ficam restritos. Para quem compreende isto, traz para um grupo a participação, para que sejam todos os requisitos que não podem ser inferidos nessas mentes limitadas, pela falta de conhecimento, pela falta de da'at. Os requisitos dos sábios de Israel, os sábios de Israel trouxeram esses assuntos para um grupo de discussões.
foi apenas por um simples requisito de entender sobre o tempo na história. E então foi restaurado para poucos que ainda trazem essa tendência de discussões desses assuntos sagrados. E então utilizam vários vídeos e cruzam dados e informações. Os sábios, os tsarikim, os mekubal. Esta foi uma introdução para que continuaremos o assunto. E quanto este assunto é rico em informações, isto abre uma janela no tempo para o ano de 2023. Esta é a nossa realidade. Vivemos em duas realidades que estão conectadas a uma realidade interior e uma realidade exterior. Pessoas diferentes que estão na mesma realidade. Uma realidade externa. E mesmo nessa realidade externa é sentido estímulos com as mesmas frequências. A realidade externa, ela também é sentida e percebida, ela é perceptível, até mesmo pelas frequências. Mas muitos podem interpretá-la ou recebê-las de formas diferentes. E assim criar diferentes realidades internas em cada momento. A realidade exterior é a nossa situação atual nesse exato momento. E a pergunta é como existem essas realidades, mas eu não as vejo. Nós internalizamos essa realidade externa. Mas agora note, esta realidade apenas, ela existe lá fora. Saia agora na rua e veja esta outra realidade que vivemos hoje. Saia nas ruas, veja as notícias, olha o mundo entrando em colapso mundial, econômico e politicamente e espiritualmente principalmente. O colapso é geral. É um colapso geral em todas as instâncias e sem medida e sem perspectiva de retorno. Esta é uma outra realidade externa. Isso também depende muito dos nossos valores e da nossa atenção também. E é ou não a aparência que é múltipla, tanto para a essência, que é uma outra realidade interior, que se torna uma realidade de se voltar ao Santo Kadosh Baruch Hu, ou afastarmos dele. O afastar do Santo Kadosh Baruch Hu é uma realidade também muito visível nos dias de hoje. Nos dias que se seguem, esta é uma realidade. O afastamento da Torá, o antissemitismo, o mundo, a religião, a política, esta é uma realidade também que se inicia internamente e ao mesmo tempo ela se torna externa. Esta é uma outra realidade. Bom, sabemos que vivemos em 4 dimensões. Sabemos que tem 5ª dimensão. Encontraram a 8ª dimensão. Assim propaga a ciência. Bom, se não conseguimos entender nem mesmo a 1ª dimensão, que somos nós, o nosso corpo interno, a nossa realidade é a 1ª dimensão. Nós somos a 1ª dimensão. E mal conseguem interpretar ou ter conhecimento sobre esta dimensão,
que é a nossa própria realidade? Como vão entender as 8 dimensões? Chegar a este conhecimento, se falta o conhecimento do Da'at, que só é encontrado dentro da própria Kabbalah? Não se encontra esse tipo de conhecimento na ciência moderna? Nunca você encontrará sobre esses assuntos nessa ciência atual? Infelizmente, as pessoas não fazem conta de quão é necessário ter esse conhecimento. Nós expressamos as nossas emoções, também já é uma dimensão, a dimensão da emoção, da visão, da fala, da audição. São essas dimensões que estão internamente conectadas ao nosso corpo. Existe também as externas, que provavelmente você não faz noção, as dimensões externas da nossa realidade. Sabemos que eles são portadores da nossa resposta. Sabemos que a resposta é a própria Kabbalah para cada pergunta. Até mesmo a palavra Kabbalah hoje está sendo massacrada pelos entendedores, pelos conhecedores, pelos estudiosos que entendem tudo. Vocês não fazem ideia do que eu tenho visto falar sobre Kabbalah. Não vou adentrar esse assunto mais. É um absurdo o que eu tenho visto hoje. Como eu tinha falado antes, esta é a inércia da imbecilidade de uma pessoa que não tem conhecimento algum e fala um monte de coisa sem nem ao menos conhecer a sua própria realidade. Sem comentário. E todo o conteúdo para estas respostas está na sua própria intenção, por trás de cada ação sua, para entender sobre esses contextos. Hashem absorveu para si e imprimiu todos esses segredos. A todos que estudam, que buscam esses segredos, esses conhecimentos, a eles são revelados. Era como se Hashem imprimisse em pequenas folhas estes segredos. E em partes, esses segredos são revelados a quem busca este conhecimento, quando ele enxerga para si, traz para si a sua realidade interna. Bom, temos 4 interpretações nesta realidade. 4 interpretações, chamado de Pardes, aos que não têm conhecimento, que não sabem sobre isso. Acredito eu que muitos aqui já sabem sobre esses 4 níveis de conhecimento, chamado de Pardes. Esses 4 níveis, chamado de Pardes, eles vêm da palavra impronunciável do Santo Kadosh Baruch Hu. Yud, Re, Vav, Re. 4 níveis de interpretação
das duas Torot. Este nome que eu acabei de recitar é o nome impronunciável. Porque eu estou pronunciando as letras Yud, Re, Vav, Re. Não estou pronunciando o nome. No entanto, este nome há uma letra que foi colocada para camuflar o nome. Bom, muitos por aí já pegaram este nome, já levaram já para outros conceitos, já falaram que esse nome aqui é do Filho de Deus, esse nome. Os conhecedores, os sábios, tem muitos sábios por aí, principalmente na internet, dá para você ver. Eles pegaram essas 4 letras e disseram que essas 4 letras aqui é o nome do Filho de Deus. Vocês já sabem quem é. Bom, mal sabem eles que esses 4 nomes estão. Tem uma letra que não faz parte desse conjunto. Pronto. Então, já dá para você ver que eles estão ensinando até errado. Bom, porque quem sabe que tem uma letra aí que está errada. Não é que está errada. Ela foi trocada. A letra foi trocada para não acontecer isso que aconteceu. Pegaram essas 4 letras. Essas 4 letras, ela é uma roupa, é uma roupagem. É uma roupagem que o Santo Kadosh Baruch Hu se reveste em cada mundo diferente. Em Shemot foi colocado 72 nomes. Esses 72 nomes são roupas, roupagens. Cada roupa tem a sua esfera, a sua energia. Sim, mas não é realmente o nome. Eu já falei isso aqui. A nossa resposta não é apenas a resposta intelectual, que exige um ato intelectual de discriminação resultando na simples forma de expressão sobre esta afirmação. A minha forma de trazer esses assuntos é uma forma que eu cuido muito para falar. E eu trago com toda a afirmação dentro da própria Kabbalah. Quando a nossa consciência é a própria consciência de Hashem, vivemos na terra do leite e mel. Quando a nossa consciência, a nossa realidade é a mesma realidade do Santo Kadosh Baruch Hu, vivemos em Eretz, na terra do leite e mel. Vamos entender quando a nossa consciência é a própria consciência do Santo Kadosh Baruch Hu. Ou seja, quando a nossa realidade é transformada na realidade espiritual, na realidade Kadosh, na realidade santa, na realidade de Hashem. Vivemos então numa terra que emana leite e mel. Consegue entender agora a interpretação, a realidade verdadeira da terra que emana leite e mel? São as pessoas que buscam o intelecto, que não vivem esta realidade física neste mundo de Asiá, nesse mundo de Malhut. São pessoas que vivem na realidade espiritual de Hashem. Essas pessoas vivem na terra
que emana leite e mel. Esta é a linguagem da Kabbalah. É para aqueles que têm o Da'at. Mochen Gadol, cérebro grande. Estas pessoas vivem a realidade do Santo Kadosh Baruch Hu. A realidade, então, torna-se absolutamente a glória do próprio Kadosh Baruch Hu. E ela é sentida, e isso tudo passa a ser existente na nossa vida. A palavra que traz esta realidade espiritual é esta. Devarim 4:35. Olha só que detalhe simples, mas impactante. Isso transforma a sua realidade. Em Devarim, Deuteronômio 4:35, está escrito assim: não há mais nada além dele. Esta é uma realidade que se expande a todos os mundos. Aqui está dizendo, não há nada além dele. O que isso significa? A realidade do Santo Kadosh Baruch Hu é: eu sou um. Esta é a realidade para o entendimento do conhecimento do Da'at. Na nossa realidade, ele é um. Bom, mas eu estava falando sobre 72 nomes. Como assim? Eu estava dizendo sobre suas vestes. Os nomes significam vestimentas que ele se reveste em cada mundo, para cada nação, para cada povo. Há uma vestimenta diferente. Isto é incompreensível para você nesta realidade. Para quem vive em outras realidades, como quem busca conhecimento e quem busca Da'at, consegue interpretar esta realidade. Essas vestimentas que ele se reveste não significa entidades separadas, porque ele é um. Não existe nada separado do Santo Kadosh Baruch Hu. Ele é um. Errado. Não há nada além dele. Não há nada em cima, nada embaixo e nada dos lados. Ele é um. Não há filho, não há mãe, não há primo, não há nada. Ele é exatamente um. Assim é a nossa realidade. Assim ele foi trazido a esta realidade espiritual. Assim está em Devarim, em Deuteronômio 4:35. Não há nada além dele. Simples esta realidade. É impossível a pessoa não entender. Bom, no início do vídeo eu estava falando que, infelizmente, as pessoas que eram saudáveis, que conseguiam interpretar um simples texto assim, as suas mentes foram cauterizadas. Muitas são levadas ao erro por não conseguirem interpretar um texto. Veja, esta palavra contém 6 palavras. Não há mais nada além dele. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem, no mínimo, entender essa palavra. Ah, não, mas a gente não pode interpretar assim também. Deve existir sim o filho lá que está do lado, que recebe ordem, que depois ele desce, depois ele sobe, depois ele vai descer de novo. Como eu tinha falado. Não são todas as pessoas que conseguem interpretar o que é sagrado.
Esta é a forma que eles trazem para fazer uma ilustração do que eles acreditam para o seu ego. Trazem o seu achismo, mas não conseguem interpretar 6 palavras. Não há nada além dele, e ponto final. Simples assim. Não é possível que uma pessoa não consegue entender essa palavra. É sobre esse verso, esse passuk, que o Hassid, ele medita diariamente para impressionar a sua consciência. Todo racídico, ele traz, não há nada além do Santo Kadosh Baruch Hu para a sua consciência nesta realidade física, para isso se tornar uma realidade na sua vida, e isso transforma o seu Da'at. E ele então experimenta uma outra realidade, que é a realidade absoluta, que emana leite e mel na consciência do Santo Kadosh Baruch Hu. Bom, se você não está conseguindo interpretar ou entender o que eu estou falando, infelizmente você não vai entender nada sobre o que aqui está sendo falado. Há uma consequência de experimentar a realidade com outra realidade absoluta, que não há nada oposto ao Santo Kadosh Baruch Hu. Simples. Nada se opõe ao Santo Kadosh Baruch Hu. Tudo está diante da sua face. Nada é oposto a ele. Pois a experiência é a própria experiência do santo. Bom, os cabalistas do século XVIII escreveram assim: do santo bendito seja ele, que é chamado de causa das causas, bendito seja ele. Ele não se compara a nada, nem em cima e nem embaixo. Bom, não precisaria nenhum cabalista escrever sobre esse conceito. O próprio Devarim 4:35 já afirma toda essa realidade. Não há nada de baixo e nem em cima. E ele não se mede. E ele não é colocado em medidas. Nele não há nenhuma estatura, não há nenhum tamanho, nem comprimento, nem largura. Ele não há limites. Vamos entender um filho dele. Bom, eu não quero entrar aqui nessa questão, mas infelizmente tem pessoas que ainda acreditam nisso. Ele não tem limites, não há fronteiras, nem movimentos, nem repousos, pois nada é externo a ele. Ele não se divide a nada. Moshe trouxe uma introdução da própria Kabbalah. Esta verdade também é conhecida pelos místicos, conhecidos como os Mekubal. Esta é uma realidade absoluta e perfeita. Em todos os sentidos, esta realidade transcende todas as realidades visíveis, que ele é um. E esta realidade se torna invisível. Essas são as descrições com todas as qualidades. Que não há nada de bom e nada de ruim. Nada puro e nada impuro. Nem limitado e nem ilimitado. Nem finito e nem infinito. Não existe nada que possamos nomear ou pensar. Ele transcende toda a comparação e toda relatividade. Não há como comparar o Santo Kadosh Baruch Hu com absolutamente nada. Simples assim. Ainda tem pessoas que acreditam que ele foi dividido.
em pedaços. Muitos acreditam que todos na Terra são filhos de Deus. Esta é uma ironia muito mal pensada. Muitos acreditam que Deus mandou um filho e ele obedeceu a ordem, depois ele chegou aqui e mudou toda a ordem da lei. Muitos ainda acreditam nesta realidade. Bom, mas eu não quero chegar nesse ponto. Estamos em níveis acima de interpretação desta outra realidade. Não vamos falar sobre este assunto. Quero deixar aqui este assunto sem comentário algum. Vemos que tudo aqui nesse mundo de Asiá, nesse mundo de Malhut, estando acima dos outros mundos, incognoscíveis no ponto de vista físico, em Yetzirah, no mundo da formação e também Beriá, no mundo da criação. Essas são as respectivas árvores sefiróticas, posicionadas no mundo de Beriá. Aquilo que na linguagem dos ramos é chamadas de o estado de Katnut, estado pequeno. Tudo isto decorreu da operação da retificação ante as forças da impureza, antes das forças das impurezas, que derivam necessariamente da criação, das próprias indicações de tempo e espaço. Eu disse que as forças da impureza foram criadas pela sombra do Criador. O Criador não podia, assim é interpretado por todos os cabalistas, que o Criador, quando criou tudo, todo o universo, toda esta criação, ele não poderia criar com a sua face voltada à criação, pois nada seria criado. No entanto, ele entende, ele se virou para que tudo fosse criado na sombra. Entende? A sua face foi ocultada da criação. Assim é trazido pelos sábios da Kabbalah. Porque a sua face foi ocultada da criação. Pois se a face dele fosse tudo criado da sua face, nada existiria, pois seria tudo luz. Houve a ocultação para que tudo fosse criado. As forças da impureza foram criadas nesta ocultação da sua face. Bom, e estas forças da impureza estão dentro desta realidade nesse mesmo tempo e espaço. Porque elas foram criadas também na criação. Nada foge das mãos do Criador. Até a própria impureza foi criada da sombra do Criador. Incrível! Não existe nada que é oposto a ele. Bom, tudo isto ocorreu da operação da retificação ante as forças da impureza, que derivam necessariamente da criação. A criação das primeiras indicações de tempo e espaço. Bom, diferente
do que conhecemos e do que aprendemos básico. E que também ergam-se para a nova criação. E a nova criação traz resíduos de 974 criações destruídas anteriores. É sério isso? Foram 974 criações destruídas antes desta. Só algumas foram citadas na Torá e muitas delas reveladas na Kabbalah. É por isso que eu disse que existe duas Torot. E para entender sobre elas, deve-se fazer permutações, não adianta. Um trabalho de permutações. Deve-se usar a Gematriot para entender esses conceitos. Fora disso, você nunca entenderá absolutamente nada. Acredite em mim. Você só vai ler os textos, não vai conseguir entender absolutamente nada. É por isso que eu falo, estou cansado de ver tanta gente ignorante por falta de da'at, falta de conhecimento. O mal tem origens e resíduos anteriores. Estas 974 criações destruídas ainda têm resíduos aqui nesta realidade. Acredita? Não? Bom, vou simplesmente aqui deixar para você, para que você mesmo pesquise. Monte Hebron. Faça você mesmo. Vai lá no Google, digita Hebron, Monte Hebron. Digitou? Coloca latitude 33.33, longitude 33.33. Fez. Agora direcione. Ainda há resíduos na Terra dessas 974 criações que foram destruídas. Você acha que o mundo pertence ao Senhor ainda? Você acha ainda que o mundo pode ser perdoado pelo Senhor, como vocês acham? Você acha isso? Sério mesmo? Você acha que o Criador perdoaria o que vocês têm feito? Você acredita nisso? Esta é mais uma mentira contada por muitos. Você acha que ele perdoa a idolatria? Você acha que ele perdoa tudo que está acontecendo hoje, nesta realidade? Foram 974 vezes que ele destruiu a criação dele. E poderia, muito bem, essa contagem ser 975. Acredite você. A história conta. Arqueólogos já encontraram dentro da própria Terra a história. Basta você procurar, estudar. Isso não é tão difícil, estudar. O mal tem origens muito remotas e não é um jogo especulativo. Especular sobre eles não é um jogo. Eles são seres como Gilgamesh.
de todos os tipos. E é assim que você deve chamá-los: o mal. O mal não é aquele bichinho invisível que você é acostumado a chamá-lo. O mal não é aquele bichinho que está numa outra realidade que você fica chamando por ele. O diabinho, Satã. Esse mal invisível, ele existe, mas em outras realidades. Mas nessa realidade física, temos eles, o mal, fisicamente. Só você não sabe. Isso corresponde às suas imaginações mais bizarras. Isto é abordado apenas com conhecimento que é revelado pelo Santo Kadosh Baruch Hu. Eles, o mal, ele se reveste de carne e osso. Acredita nisso? Não? Bom, isto é falta de da'at, falta de conhecimento. Você sabe a palavra, você já ouviu falar da palavra permutações? Não é permuta. Quem é radialista ou trabalha com TV sabe que a palavra permutações é quando você pega algo em troca e faz um serviço à troca daquilo. Mas essa permutação, que é uma forma íntegra de entendimento do hebraico, ela traz essas revelações para esta realidade. O mal existe. Ele não é invisível, ele é visível. Consegue enxergar aqui no Brasil? 1, 2, 3, 4. Nos Estados Unidos tem bastante também. Em Israel também. Acredite você. O nosso cérebro, ele está conectado a toda a criação. É por isso que eu queria terminar aqui, falar sobre as infiltrações genéticas do mal que ocorreram em toda a história cósmica e também na Terra. Eu acredito que eu vou falar sobre esse assunto na próxima aula, sobre a doação da luz e como ela retifica o nosso julgamento e como é possível a gente ter um potencial para um retorno sagrado, para um retorno da nossa mente que deve estar conectado às realidades e às outras dimensões, para podermos entender as dimensões da Kabbalah, da Torá, para podermos entender sobre estes segredos que não são revelados. Acredite você, muitos que sabem sobre esses segredos, eles apenas absorvem para si e guardam esses segredos. Bom, eu estou aqui para revelar alguns deles que eu ainda posso falar. Falaremos sobre o chip que está ligado a outras dimensões e como o nosso cérebro pode estar conectado à criação e como devemos retornar ao nosso estado divino, ao nosso estado emocional, na realidade, aonde a terra emana leite e mel. Esta é uma outra realidade, aonde ela só é visível quando há esse retorno potencial da alma ligada ao Santo Kadosh Baruch Hu. Somente as almas ligadas a esta outra realidade adentram a terra que emana leite e mel.
Somente essas almas. Sabemos na história que um deles morreu olhando a terra que emana leite e mel, mas não adentrou a ela. Conhece a história? Bom, olhar a terra de longe, morrer olhando para ela e não adentrar a terra que emana leite e mel, é não adentrar nos conceitos espirituais. Este é o significado. Não adentrar nesta outra realidade, que só é visível e existente na vida de um Mecubal, na vida de um que interpreta a Torá e a Cabalá em outras dimensões. Entendeu tudo? Ainda não? Em breve trarei mais vídeos falando sobre esse assunto. Que Hashem vos abençoe, que Hashem vos traga uma ótima semana. E qualquer coisa aqui, qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui. Que Hashem vos abençoe, traga uma ótima semana a todos. Shalom, Lehitraod e tudo de bom. Baru atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedoshenu b'tzmotav yitzivenu. Korra Torah, amém, amém. Shalom.